Mas eu queria voltar à questão do Rogério, porque eu acho que como piada é boa, é engraçado, brinquei aqui com ele no começo que a história dele dos 3 porquinhos achei divertidíssima. O Lobos. Mas eu acho que a gente não pode desinformar aqueles que estão nos escutando e muito menos acabar estimulando fake news, preconceitos em relação ao que é a luta do movimento social, né? Ele fez uma brincadeira, deixa do Rogério foi essa. Não, mas invasão minha casa, diminuiu. Sua invasão. Exatamente como o nosso querido Henrique Meirelles. Mas nós não podemos deixar de ver o seguinte, né? Esse tema da moradia é um tema, para mim, muito caro. Nós temos hoje quase 8 milhões, né? 7 milhões e 800 mil famílias sem casa no Brasil. Isso dá mais de 30 milhões de pessoas. É um problema gritante. Quem está nos ouvindo, em São Paulo ou em qualquer grande cidade do Brasil, deve ter notado, sobretudo no último ano e meio, um aumento crescente da população em situação de rua. Em São Paulo isso foi diagnosticado por um levantamento que foi feito. A população de rua triplicou em 2 anos em São Paulo. Por completa falta de política pública. Essa é uma dívida histórica do Estado brasileiro. A Constituição assegura a moradia como um direito. Isso não é garantido para milhões de pessoas. É muito cômodo você dizer que a pessoa que se organiza no movimento para lutar por moradia é vagabundo, é criminoso. Essa é a saída mais fácil, né? Agora, não notar que existe um problema social gravíssimo, uma omissão do Estado. Esse ano nós estamos no menor nível de investimento do Minha Casa Minha Vida desde que ele foi fundado, em 2009, em 10 anos. E, por outro lado, existe uma lei. A Constituição Federal, ela assegura sim o direito à propriedade, mas esse direito na Constituição não é absoluto. Ela diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. Isso está lá escrito, não fui eu quem inventei. E depois disso, 13 anos após a Constituição, foi aprovada uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, que diz justamente o que deveria acontecer caso um imóvel não cumpra a função social, fique em situação de abandono. O que diz o Estatuto da Cidade? É lei no Brasil. Que se um imóvel ficar abandonado, o proprietário deixou largado, não paga imposto, tá lá, muitas vezes especulando para ele valorizar depois, a prefeitura tem que notificar esse imóvel. Passou um ano, não fez nada, vai IPTU progressivo. O cara começa a pagar mais imposto em cima do imóvel porque tá vazio. Passou 5 anos de IPTU progressivo, o Estado pode tomar o terreno para fazer moradia popular. Isso não foi feito em 18 anos do Estatuto da Cidade, porque os mesmos que estão com a responsabilidade de assegurar a lei, tem suas campanhas financiadas por esses caras. A atuação do movimento social não é invadindo a casa de ninguém, Rogério, como muitas vezes o meme mostra. Vai invadir tua casa. A atuação do movimento social é ocupar esses terrenos abandonados que estão em situação ilegal. Mas, tanto tempo que vocês estão junto com a esquerda e nada aconteceu. Peraí, calma. Isso aí é complicado. Eu vou dar um exemplo, porque isso está na lei, isso está lá na Constituição. Eu vou dar um exemplo pro ouvinte entender. Pois não. É isso aqui? Ah, tá. Daqui a pouquinho pergunta do Coppola. Por exemplo, vamos imaginar Emílio Surita. Eu vejo um terreno e tenho a informação que aquele big terreno vai passar uma rodovia ali ou vai ter um metrô, alguma coisa. Eu vou lá e compro esse terreno e deixo lá 10, 20 anos. Aí faz o quê? O Estado, ou seja, nós, contribuintes, vamos lá, abrimos rua, colocamos energia elétrica e esse terreno tá lá. Tá só valorizando, ou seja, é uma especulação que eu vou fazer baseado naquilo que na Constituição garante a moradia pro cara, mas eu só tô lá para ter mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro com aquele terreno em benefício meu. Esse que é o negócio. A gente paga, ele socializa todas as contribuições que vão ter, ou seja, rua asfaltada, luz elétrica... Privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Exatamente. Isso eu acho errado. Só que não funciona na prática. Nunca funcionou. Nem na época do Lula, que era um canhota, nem na época isso não funciona. Não, o Estatuto da Cidade não foi cumprido em nenhum governo. Mas não lamentavelmente. Mas não funciona. Mas por que você tem uma apropriação do público pelo privado, Emílio? Porque quem financia a campanha eleitoral no Brasil desde sempre é esse mesmo setor que se beneficia com essa omissão do Estado. E é aí que entra a atuação do movimento social, né? E essas pessoas que participam do movimento, participam de uma ocupação, né? Chamá-las de vagabundas é a maior injustiça que se possa cometer. Eu conheço várias. Tem distorção também. Tem em todo lugar. Tem distorção. Mas veja só, em geral, são pessoas que trabalham,
recebem por vezes menos de um salário mínimo por mês, catam papelão o dia inteiro, estão no trabalho informal e não tem dinheiro para pagar o aluguel. No fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite da criança. Tem oportunista que se infiltra no movimento social para ganhar? Tem. Como tem oportunista na imprensa, como tem oportunista no Congresso. Lá com certeza era. Só que você não pode pegar um caso, Rogério, e generalizar e dizer que todo mundo é assim porque teve um caso. Você tem oportunistas, gente que vende a sua matéria na imprensa, né? Pra poder beneficiar um cara. Então, mas como todo jornalista é bandido? Então, não. Tem que fazer isso com a polícia também, né? Como é que vai resolver isso aí? Como é que vai resolver? Porque é cláusula da Constituição. Tá escrito lá que todo brasileiro tem direito à moradia. E aí, na prática? Sabe como você resolve? Começa pelo seguinte. Hoje, nós temos 7 milhões e 800 mil famílias sem casa e mais de 6 milhões de imóveis em situação de abandono. Cumpra a lei. Aplique o Estatuto das Cidades, desaproprie esses imóveis que estão abandonados em situação ilegal, às vezes devendo mais imposto do que o valor dele, e construa a moradia popular. Requalifique esses imóveis e viabilize a moradia popular. Esse é um caminho, né, que precisa ser feito com urgência, uma política pública. Segundo, tem que ter investimento do Estado, Emílio. Se o Estado não investir... Olha a situação que nós temos hoje. O menor nível de investimento do programa de habitação no Brasil, no momento de desemprego em alta. Então o cara que está desempregado não consegue mais pagar o aluguel no final do mês. Essa é uma situação explosiva, é por isso que está aumentando a população em situação de rua. O Estado precisa ter um programa de habitação que invista nele, ao mesmo tempo aplicar o Estatuto das Cidades e terreno, imóvel ocioso, ser desapropriado para moradia popular, né? Esse é o caminho básico para você solucionar o problema, com política pública.